No vasto oceano da vida, o cristão também pode enfrentar tormenta. Como marinheiros do nosso próprio destino, navegamos por mares revoltos, desafiados pelas ondas imprevisíveis das tribulações. É nesse cenário que vamos tratar o vídeo de hoje, com 5 formas para superarmos as tempestades que podem se abater na vida do cristão. Acompanhe comigo no vídeo de hoje. Antes de começarmos, a gente precisa entender o contexto do que vamos abordar hoje. Jesus passou o dia ensinando, multidões que o seguiam, curando enfermos, e na parte da tarde ele e os discípulos entram num barco para atravessar o mar da Galileia. E é nesse contexto que vamos tratar o vídeo de hoje. Vamos verificar então o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 24 a 26, na ilustração a seguir. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Para que possa facilitar o nosso entendimento, eu adicionei aqui a localização do Mar da Galileia. Então, a gente pode verificar, aqui é o local do Mar da Galileia, aqui é a região de Samaria, Fenícia, aqui Jerusalém, Judá, nós temos aqui o Mar Morto e aqui o Mar Mediterrâneo. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar desta região aqui. Então vamos ao primeiro ponto que precisamos ter em mente para superarmos as tribulações que podem surgir em nossas vidas. Ter fé. Jesus, no versículo 26, questionou o medo e a pouca fé dos discípulos. Pense, eles estavam com ele o dia inteiro, viram diversos sinais, viram ele curar as pessoas, estavam acompanhando ele a todo momento. E ali naquele instante eles tiveram medo. Então Jesus questiona por que eles ainda tinham uma fé pequena. É importante a gente citar isso porque a gente precisa entender que Deus está no controle de nossas vidas. E quando nós temos isso em nosso coração, a nossa fé aumenta. E quando a fé aumenta, o medo desaparece. Segundo ponto, clamar a Deus. Os discípulos, eles tinham habilidade com barco, eles sabiam manusear. A maioria deles ali eram pescadores. Então eles sabiam o que eles estavam fazendo. O que eles fazem ali? Eles clamam ao Senhor. Eles vão até o Senhor e pedem: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Em meio ao medo, em meio à falta de fé, eles clamaram ao Senhor. E isso é importante para a gente também. Não importa a dificuldade que a gente esteja passando, a gente deve clamar ao Senhor. Você teve fé, clamou ao Senhor, então chegamos ao terceiro ponto: confiar no poder de Deus. É fundamental você acreditar que Deus tem o controle de sua vida. É fundamental você entender que Ele pode intervir a seu favor, independente de qual seja a situação. Então, acredite, tenha esperança e confie no poder do Senhor. Esse é o terceiro ponto que você deve ter em mente para superar as tempestades que possam se abater em sua vida. Quarto ponto importante: não ceder ao medo. O questionamento de Jesus ali não era com relação ao medo. Não tem problema a gente ter medo. O que tem problema é que o medo surge exatamente ou pela falta de fé ou pelo tamanho da nossa fé. Porque quando a gente enche o nosso coração de fé, o medo desaparece. O questionamento de Jesus ali era exatamente esse. O porquê o tamanho da fé deles ainda era pequeno. Eles estavam ao lado de Jesus, vendo tudo que ele estava fazendo, todas as maravilhas que ele estava realizando, e naquele momento a fé deles foi pequena. E Jesus questiona exatamente isso, e é isso que nós devemos ter em nosso coração: não ceder ao medo, independente da situação. Quinto ponto importante: aprender com as tempestades. Tudo em nossas vidas é um aprendizado, e com as tribulações não é diferente. A gente deve passar por essas tribulações, deve orar, deve confiar, deve ter fé, mas também a gente precisa aprender com elas. Aprender para que a gente não passe por isso novamente, ou aprender para que a gente auxilie a quem esteja passando por isso no futuro. Então é muito importante que a gente tire lições de tudo aquilo que a gente passou
para que a gente possa aplicar em nossas vidas e na vida daqueles que estão necessitando de ajuda. E qual é a mensagem principal que podemos tirar desse texto? O medo só surgirá se a sua fé for pequena. Jesus questionou os discípulos, como já foi dito aqui, não foi pelo medo, mas sim pelo tamanho da fé. Porque é pelo tamanho da fé ou pela falta de fé que o medo surge. Quando a gente enche o nosso coração de fé, de confiança, de esperança em Deus, o medo desaparece. Essa é a lição que a gente deve tirar desse vídeo. E qual a aplicação prática que podemos tirar de tudo isso? As tempestades, elas são passageiras, elas vêm e vão. Deus está no controle de nossas vidas. O que nós precisamos fazer é fortalecer a nossa fé. E como nós fortalecemos a nossa fé? Por meio da oração, por meio da leitura da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas alimentam o corpo e esquecem de alimentar o espírito. E o alimento espiritual é a palavra de Deus. A gente deve tentar fortalecer a nossa relação com Deus. Devemos ser fortes, confiantes, certos de que Ele está no controle de nossas vidas e que Ele vai nos ajudar, que Ele vai intervir em nosso favor. É isso que nós devemos ter em mente e é isso que também devemos passar para aqueles que estão necessitando nesse momento. Aqui no canal já temos diversos vídeos com mensagens bíblicas para abençoar a sua vida. Aqui eu deixo apenas como ilustração alguns deles. Todos eles uma mensagem bíblica para te ajudar, para colaborar no seu conhecimento, no seu crescimento espiritual, para que juntos possamos crescer em conhecimento e assim também ajudar aqueles que estão necessitando. Eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Se esse vídeo foi relevante para a sua vida, apoie esse trabalho, curta, comente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, assim você estará ajudando esse trabalho. Vamos proclamar a palavra de Deus a toda criatura e ajudar aqueles que estão perdidos, precisando de um apoio espiritual. Eu agradeço a todos, Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.